Por isso que eu tô Entrou falando dele. agora. Vamos, Pessoal, vai, falo para traz. vocês aqui, as pessoas têm que ser menos emocionadas. Eu tô vendo político acreditando em narrativa da Globo News. Meus amigos, vamos aprender a analisar os fatos. Olhe para tudo que está acontecendo. O Trump, ele aperta a mão de todo mundo, ele abre diálogo com todo mundo. Ele falou com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Ele fala com o Xi Jinping e depois bota mais de 100% de tarifas, se for preciso, em cima dos produtos chineses, principal parceiro comercial dele. Que desespero. Aliás, o livro de fotografias do Trump, quem mais aparece é o Xi Jinping. Então, a gente não pode, a todo momento que ocorre, né, o que está dentro do script da negociação do Trump, né, a parte de entrar Dentro numa do fase mais script. aberta, até de elogiar, Peraí, Guga, a vamos gente baixar ouvir. as armas. As sanções, todas elas seguem. Nenhum visto foi devolvido. A Magnitsky continua aplicada. E a gente está vendo muita incompetência. E sempre a mesma narrativa, né? Toda reunião é a preparação para a próxima reunião. Sabe por que que ele correu para fazer? Correu não, porque ele já podia ter feito esse mesmo vídeo ontem, se ele quisesse, ao fim do encontro. Não mudou nada do que ele diria ontem. O problema é que eles estão perplexos com essa história de Trump e Lula se reunirem, de repente a relação entre os dois está sendo uma relação elegante, pacífica. Olha aí o Dudu, só falta rasgar a boca toda de desespero no desespero dele. E porque até esse momento não saiu um anúncio concreto de o que é que vai acontecer com esse tarifaço, ou o que é que vai resultar dessa reunião. É, mas ele está falando, eu não sei se você concorda comigo, ele está falando diretamente para os bolsonaristas. Ele precisa É dizer isso, alguma claro. coisa, Claro que não é é para isso. esses Ele caras precisa que for. enganar a turminha que está acreditando na narrativa dele. A narrativa Ele dele virou precisa. uma piada. Ele precisa que esse pessoal continue mobilizado e nas redes diga: olha aí, cadê? Não tem resultado, não vai ter, não sei o quê, papapá, papapá. É, É por isso que ele fez essa fala aí. Essa fala é dirigida exclusivamente aos radicais da extrema direita. Se tem radical de extrema direita, eu já estou exagerando, mas enfim, aos bolsonaristas raiz, que estão desesperados. Mas como é que era? Como é que a Mas gente acreditou? O Trump não ia botar para quebrar em cima disso tudo, do Brasil, de Lula. O Trump não tinha, além de aplicar o tarifaço, o Trump não tinha mandado o Supremo suspender, aí o Supremo não suspendeu o julgamento dos golpistas, o Supremo Pois condenou é. os golpistas, o julgamento das outros núcleos do golpe continuam. Então, é Aí, preciso dizer alguma coisa, como está aí o Sóstenes Cavalcante, nesse caso, dizendo que, para aqueles que diziam que o tarifaço era culpa de Eduardo Bolsonaro, hoje fica provado que nunca foi. Nesse Sóstenes é o líder do PL, partido do Valdemar Costa Neto e da família Bolsonaro. Há meses o Brasil paga o alto preço da falta de humildade de um descondenado é como ele chama Lula, presidente arrogantemente meu Deus, como tá essa coisa, tá mal redigida, que não quis negociar logo o tarifaço. Hoje está provado que a culpa é do descondenado Lula. Mas hoje quando? Depois que começam, eu não entendi quer como é que dizer, ele concluiu isso. Eu juro que eu não entendi qual foi não, a não, linha de raciocínio do Sóstenes para dizer que hoje fica provado que a culpa era do Lula. Não tem nada que hoje prove que a culpa era do não, Lula. mas O Trump, sim, quando fez o tarifaço, culpou o próprio Bolsonaro. E agora o Bolsonaro foi abandonado pelo Trump. Trump não está mais fazendo nenhum gesto não é que, veja, para não é que o tentar Trump, liberar Bolsonaro da cadeia. não é que o Trump culpou o Bolsonaro pelo tarifaço. O Trump fez o tarifaço, como está fazendo para todos os países do mundo com quem os Estados Unidos têm relações comerciais, mas no caso específico do Brasil, numa carta enviada a Lula, que Lula nunca recebeu formalmente, o Trump dizia lá, porque a carta foi enviada por redes sociais, isso não é a forma de se comunicar de dois presidentes da República. O Trump disse lá: olha, o Supremo tem que suspender o julgamento aí.
suspendeu nada e ficou por isso mesmo. E aí o seu sócio ele está querendo agora livrar a cara, está querendo fazer média com o Eduardo, livrar a cara do Eduardo. Oi, foi Eduardo. Aliás, a Alice tem Vamos ver. um compilado. Peraí, um compilado, porque a gente tem tempo ainda e bastante. A Alice tem um compilado do Eduardo Bolsonaro, de falas do Eduardo Bolsonaro, que não são de hoje nem de ontem, ao longo desse período, pelo menos 2 falas expressivas, onde ele dizia as coisas que agora ele tenta empurrar para lá, tirar de perto dele. Dá para soltar esse vídeo que eu estou te falando, Alice? Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de tentativa de aproximação. O Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Nós estamos em guerra, e é tudo ou nada. Quer dizer, ele dizia, como sempre disse, estamos em guerra. E outra coisa, nada chega aqui sem passar por mim e pelo Paulo Figueiredo. De outra forma, foi isso que ele disse. Foi. Isso lá, ao longo desses meses todos de aplicação do tarifaço e de aplicação por Trump de sanções a ministros, não só do Supremo, mas a ministros até do governo Lula e seus familiares. Sim. Aí hoje não. Hoje, porque tudo isso que aconteceu até agora contraria o que o Dudu Tarifaço dizia, tudo contraria. O que ele queria era que acreditasse nele e no que os repórteres chamam de informações dos arredores da Casa Branca, que é legal. Eu ainda vou ao Washington novamente, já fui lá na minha vida, mas voltarei só para ver os arredores da Casa Branca e imaginar quem são as fontes dos arredores da Casa Branca que informam aos jornalistas brasileiros. Porque da Casa Branca pode ser, não é fácil. Mas nos arredores da Casa Branca... Quando começou a negociação, ele falou que o Marco Rubio estava sendo colocado na negociação para apertar o Brasil, para meter a faca no pescoço. O Rubio se encontrou com o Mauro Vieira. Marco Rubio é o secretário de... Eu estou dizendo, Marco Rubio é o secretário de Estado americano dos Estados Unidos. É, portanto, um dos nomes mais importantes do governo Trump. E é também um descendente de cubanos que é um radical de extrema-direita, alguém que faz guerra cultural na internet, que promove aquela guerra cultural imbecil, que é o que elege a extrema-direita hoje em dia, já que eles não têm proposta para política, para economia, eles só sabem fazer guerrinha cultural, taxando a esquerda de mal, e eles são cidadão de bem, professor doutrinador, aquela babaquice toda, aquela imbecilidade toda, o Rubio também faz. Então você vê que é um sujeito realmente que é tão baixo nível quanto um Paulo Figueiredo, mas ele está sendo obrigado pelo Trump a negociar. Ele se reuniu com o Mauro Vieira, com o ministro das Relações Exteriores, e foi uma reunião muito produtiva, nem tocou no nome do Bolsonaro. O Trump e o Lula tocaram brevemente no nome do Bolsonaro, e o Lula aproveitou para demolir a imagem de Jair Bolsonaro perante o Trump. A gente tem esse vídeo, Alice, eu subi ele no meu Instagram também, no meu Twitter, é um vídeo que está rodando muito, do Lula respondendo na coletiva de imprensa que foi realizada na última madrugada, como é que tinha sido o encontro. Ele fala que o Trump, em mais 2 encontros ou 3 encontros com ele, nem vai mais lembrar quem é o Bolsonaro. A gente tem, se tiver, vamos soltar. Tá aí, solta. É isso. Pode soltar, se tiver. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão.
sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Era porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Convidei ele para ir à COP, outra vez, disse para ele, é importante que você vá para dizer o que você pensa.